A semana passada, eu e meu marido comemorámos anos de casados. Vocês já foram a um casamento? Já? E nós tivemos... Gostaram de ir ao casamento? É um momento especial, não é? E nós estivemos a olhar para o nosso álbum de casamento e estivemos a ver fotografias de casamento. Já não víamos há muitos anos, na realidade o álbum estava bem guardadinho. E estivemos a relembrar muitas coisas deste dia. Relembrámos as pessoas que participaram, relembrámos os momentos, relembrámos coisas bonitas. E sabem porque é que eu estou a falar nisto? Porque na altura em que Jesus esteve aqui na Terra, não havia máquinas fotográficas. Está bem? Então, Deus tinha que arranjar uma forma de nós recordarmos, relembrarmos, sabermos aquilo que aconteceu naquela altura. Então, por isso, Deus deu-nos a Bíblia. E Deus deixou registado tudo aquilo que nós precisamos de saber acerca desses momentos especiais. Está bem? Então, estão aqui todos os pormenores que nós necessitamos. Não está tudo escrito, tudo o que aconteceu, mas está tudo aquilo que nós precisamos de saber, tudo aquilo que é relevante. E nós agora vamos ter o nosso momento da ceia do Senhor. E neste momento da ceia, este é um momento especial. Vocês já foram a um casamento em que há uma parte que se chama a cerimónia, em que o noivo está à frente, à espera da noiva, e entretanto vem a noiva, não é? Já viram? E estão todos com atenção. O que é que será que vai acontecer? E todos estão com atenção em relação àquilo que eles dizem. Será que o noivo vai dizer que sim, quer casar com a esposa? Será que a noiva vai dizer que sim? E todos fazem silêncio para ouvir o que se passa, o que vai acontecer. Relativamente à ceia do Senhor, este também é um momento especial. Este é um momento solene. Está bem? E todos temos que ter atenção ao que está a acontecer. O nosso objetivo não é encher a barriga de pão, pois não? O nosso objetivo não é ver quem come mais pão, pois não? Qual é o menino e a menina que come mais pão ou bebe mais sumo? Não. Este é o momento em que nós relembramos algo que aconteceu quando Jesus esteve aqui na Terra. Algo muito importante. Vamos ler então, peço que abram comigo, em 1 Coríntios, capítulo 11. E diz no versículo 23... Foi Paulo, o apóstolo Paulo, uma pessoa que amava Jesus, que escreveu esta porção das Escrituras. E vamos ver o que Paulo disse acerca da ceia do Senhor. Então diz no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, Paulo está aqui a relembrar um momento em que Jesus, horas antes de ser crucificado, de ser morto na cruz, ele estava com os seus discípulos, eles estavam a jantar em casa, estavam à volta da mesa, e Jesus pega no pão e diz: eu quero que façam isto para se lembrarem daquilo que eu vou fazer a seguir. Então o pão relembra o quê? O corpo de Jesus. O pão é o corpo. Estamos a comer o corpo de Jesus? Não. Então é um símbolo, não é? Olha, assim como a minha aliança de casamento mostra que eu sou casada, como um dia especial em que eu casei com o meu marido. É um símbolo. O pão também é um símbolo, ok? Simboliza o corpo de Jesus. O que é que aconteceu ao corpo de Jesus? Foi magoado, não é? Jesus sofreu, bateram-lhe, ele levou pregos, fizeram coisas muito feias a Jesus. E Jesus disse: tomem o pão e lembrem-se daquilo que aconteceu ao meu corpo. E a seguir, no versículo 25 diz: semelhantemente também, depois de cear ou de comer, tomou o cálice
ou seja, o copo, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Jesus diz para nós tomarmos o pão e tomarmos o vinho, não é? O sumo. Os meninos vão beber sumo, não vão beber vinho. Para nos lembrarmos do quê? O que é que o sumo ou o vinho representa? O sangue, não é? O vinho é o sangue de Jesus? Não, é só um símbolo, certo? Que nós bebemos para relembrar o sangue de Jesus. E o que é que aconteceu ao sangue de Jesus? Na cruz. Foi derramado, não é? Saiu. Quando vocês se magoam, também sai sangue às vezes, não é? No caso de Jesus, saiu sangue. E Jesus disse, para nos lembrarmos deste sangue que foi vertido, que foi derramado na cruz por nós. Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Ok? Então Jesus diz para nós nos lembrarmos disto que aconteceu. E é interessante pensar que todos os outros acontecimentos da vida de Jesus, tudo está relatado na Bíblia, não é? Mas Jesus fez questão de que nós lembrássemos isto não só por ler. Não basta ler a morte de Jesus. Tem que haver uma cerimónia. Porquê? Porque a morte de Jesus foi o momento mais importante da história de Jesus. Aliás, foi o momento mais importante da história da humanidade. Por isso não basta ler sobre o assunto. Não basta ler sobre a morte de Jesus. Nós temos que fazer uma cerimónia. Nós temos que fazer um cerimonial em que nós comemos o pão e bebemos o vinho ou o sumo. Está bem? Porquê? Porque foi pela morte de Jesus que nós estamos aqui hoje. Foi por causa de Jesus ter morrido. Ou seja, Jesus foi castigado pelos nossos pecados, porque todos pecaram, exceto Jesus. E Jesus decidiu: não, eu vou morrer por eles. Eu vou ser castigado no lugar deles, para que eles se tornem filhos de Deus e os seus pecados sejam lavados pelo sangue de Jesus. Está bem? Então este é um momento solene, este é um momento especial em que nós tomamos a ceia e nos lembramos daquilo que Jesus fez. Então nós paramos, refletimos, lembramos o que Jesus fez. Bem? E este é o momento mais importante da história da humanidade, foi quando Jesus morreu. Este é o momento mais importante da nossa história, quando Jesus morreu por nós. Jesus morreu pela Maria, pela Laura. Jesus morreu pela Petra, pelo Davi. Jesus morreu por todos, sem exceção. Amém? Então eu gostava que nós pudéssemos só ler aqui o versículo 26, desculpem, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, quando nós tomamos o pão, o vinho, nós anunciamos, nós declaramos publicamente que Jesus morreu. Está bem? Não esqueçamos isto. Então, eu vou pedir que entreguem os símbolos, por favor. E já sabemos que este é um momento especial, não é, crianças? E vamos agarrar o pão, o sumo, lembrar porque é que estamos a fazer.
A Bíblia diz para esperarmos por todos, não é? É isso que estamos a fazer, somos um corpo. Penso que já temos todos. Então vamos fechar os olhos, crianças. Peço que fechem os olhos comigo e digam comigo: Pai querido, obrigado por teres enviado Jesus. Jesus pagou o meu castigo. O castigo pelos meus pecados. Para eu hoje estar perto de Ti. Obrigada, Senhor. Tomamos agora este pão, simbolizando o corpo de Jesus Cristo, que foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos tomar então o pão em memória de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado em nosso lugar. E tomamos agora em memória de Jesus. Vamos todos dizer, em memória de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Não nos esquecemos do que é mais importante. O momento que marcou as nossas vidas, que marcou a humanidade. Relembramos e não nos esquecemos. Voltamos ao foco, que é a morte de Jesus por todos. E que hoje nos permite sermos filhos de Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, vamos continuar e eu quero pedir aqui uma coisa ao meu marido. Então, eu hoje trouxe a minha Bíblia, a Bíblia dos Tesouros e Maravilhas, que nos vai mostrar qual é a história que eu vou contar, ok? Preciso aqui, se calhar, de um voluntário. Pode ser a Natália. Natália, não é Natália. A Daça, vem cá, Daça. E pode ser a Natália. Então venham aqui para o pé de mim, pode ser? Aqui, pode ficar aqui deste lado, ali, por favor. Muito bem. Então esta Bíblia vai nos revelar qual é a história para hoje. Vamos ver o que é que ela nos vai dizer. Vamos ver se conseguem adivinhar a história. Pode ser? Muito bem, o que é isto? Então temos aqui uma imagem. Quem é? Representa quem? Jesus. Jesus deve ter sido mais espetacular que este boneco. Mostra para eles, se faz favor. Vamos pôr aqui isto, para toda a gente ver. Muito bem. Conseguem adivinhar a história? Sim. Sim, consegues? Ainda é difícil. Vamos ver o que há aqui mais. Olha. A Daça. Que é isso? É um peixe. Mostra para as pessoas. Um peixe. Já sabem qual é a história? É? Digam lá. Pedro e Tiago? No barquinho. Vamos ver. Tem aqui mais outra coisa. O que é isto? Pão. Então temos Jesus,
um peixe e pão. Já conseguem? Diz lá. Muito bem, Alice. Quando Jesus multiplicou o pão, os pães e os peixes... como é que é essa história? Lembras-te quantos pães eram? Alguém se lembra? 2000? Maria? 5 pães e peixes. 5 pães e 2 peixes. E o que é que depois aconteceu? O que é que Jesus fez? Muito bem, porquê? Isso, muitas pessoas para comer. Lembras-te quantas eram? Não se lembram? 5.000, muito bem, Maria, é isso mesmo. Olha, mas será que é esta a história? Ainda tenho aqui mais uma coisa. O que é que eu tenho aqui? A Daça. É o quê? Número 7. O número 7. Se calhar não bate certo, pois não? Qual será a história? Será que os adultos já sabem? Ainda tenho mais um. O que é isto? 4.000. E agora? Estou-vos a baralhar. Querem mais números? Por acaso não tenho. Não tenho mais números. Já sabem qual é a história que vamos aprender hoje? Hoje é o dia da criança. É. Ninguém sabe. E tu os adultos? A história do Pilirão. Não, não é essa ainda. Essa não está aqui. Os adultos não sabem. Qual é a história que tem... Oh, já estás a trocar. Temos pão, um peixe, o número 7, o número 4.000. Espera aí. Shhh. Vamos ouvir os adultos. Peixes, aí Jesus multiplicou e virou 4.000. Não é bem, é quase. Então, ok, então vamos lá ver. Vamos abrir. Já sei. Espera. Era 4 pães. Não, espera. Agora vais ouvir, Davi. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, fala-nos de um segundo episódio em que Jesus multiplicou pães e peixes. Ou seja, Jesus fez este milagre 2 vezes. Ok, meninos? A primeira vez foram realmente 5 pães e 2 peixes e havia uma multidão de 5.000 homens e mulheres e crianças. Agora vamos ouvir a segunda vez como é que foi este episódio, pode ser? Então no versículo 29 diz assim: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Então houve um dia que Jesus estava a passear e foi para cima do monte e veio uma grande multidão. E Jesus começou a falar e começou a curar todas as pessoas que estavam doentes. Sim? Concordam? Apanharam até aqui. Vamos continuar. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Como é que vocês ficam quando têm fome? Com fome, pois. E o que é que sentem no corpo? Começa a fazer o quê? Começa a fazer barulho assim. Não é? Os barulhos estranhos, já sou eu. É só a minha barriga? Não, a vossa também. E às vezes dói, não é? Às vezes dói a barriga quando temos fome. E começamos a ficar assim... É isso mesmo. Começamos a ficar chatos. Começamos a dizer assim: Mãe, tenho fome. Passado um bocadinho: Mãe, tenho fome. Não é?
Pois é. Então Jesus tinha aqui uma multidão com fome. Já estavam com ele há 3 dias. Eles se calhar não estavam a ser chatos. Com Jesus não conseguimos ser chatos. Mas eles estavam com fome. E Jesus apercebeu-se desse detalhe. Jesus estava com atenção. Jesus percebeu que eles estavam com fome. Então Jesus aproximou-se dos discípulos e o que é que acham que os discípulos responderam a Jesus? Não, Jesus disse assim, olha, esta multidão está com fome e eu não quero deixá-la ir-se embora sem comerem. O que é que acham que os discípulos deviam ter dito? O que é que Jesus já tinha feito há uns dias atrás? Já tinha multiplicado, já tinha feito um grande milagre, não é? Então, o que era normal era os discípulos lembrarem-se que Jesus já tinha feito aquele milagre uma vez e que podia voltar a fazer, certo? Multiplicar comida, que era necessário. Mas sabem que os discípulos não disseram isso? Não sei o que é que aconteceu. Será que se esqueceram dos milagres que Jesus fez antes? Não sabemos, ao certo. Ou esqueceram-se, ou pensaram que Jesus não queria fazer aquele milagre novamente. Será? Jesus é o Deus Todo-Poderoso, se calhar ele não quer repetir milagres. Não é? E vamos ver, versículo 33. E os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então Jesus fez novamente o milagre. Jesus multiplicou os pães que eles tinham, que eram quantos? 7. E alguns peixinhos, e todos comeram. E não houve ninguém que tivesse ficado com fome, e ainda sobrou comida. Sobraram 7 cestos cheios de pedaços de comida. Está bem? Agora, eu estava aqui a pensar, e reparei que os discípulos não se lembraram, não é? Que Jesus podia ter multiplicado novamente o pão, ou esqueceram-se, ou pensaram que Jesus não queria repetir milagres. Mas Jesus está atento às nossas vidas. Jesus não quer apenas dar-nos palavras de salvação. Jesus não quer apenas curar o nosso corpo. Jesus quer cuidar das nossas necessidades mais simples, como o pão nosso de cada dia. Jesus cuida de todos os pormenores. Jesus quer cuidar da nossa vida, de todos os pormenores da nossa vida, incluindo o alimento, incluindo o pão, incluindo aqueles pormenores mais pequenos. Jesus não se esquece. Jesus está lá, atento a essa necessidade. Mas eu estava a pensar, sabem, a Bíblia não tem tudo aquilo que Jesus fez. Sabiam? A Bíblia não tem tudo relatado. Há muitos milagres que Jesus fez que não estão na Bíblia. Mas este está. E eu estava a pensar, mas porquê é que este milagre aparece outra vez na Bíblia? O que é que aprendemos de novo com este milagre? Porque é muito parecido com a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Porquê é que aparece uma segunda vez? E se nós formos analisar os milagres, o primeiro para mim parece mais espetacular. Porque eram menos pães, eram só 5. Eram apenas 2 peixes. E aqui temos alguns peixinhos. Portanto, parece que são mais que 2. A multidão era maior da primeira vez, eram 5.000 homens, e aqui eram 4.000. E sobrou mais pão da primeira vez, porque recolheram 12 cestos cheios de pedaços, e aqui são 7. E sabem, eu estava a pensar, e a resposta está no primeiro versículo, que o 32. Jesus disse, tenho compaixão da multidão. Porquê é que Jesus repetiu o milagre? Porque era a necessidade deles. Era aquela necessidade, Jesus estava atento. E o amor de Jesus é o principal, é o que move Jesus. Jesus não estava preocupado em demonstrar o seu poder, porque Jesus já o tinha demonstrado a primeira vez.
Jesus estava preocupado em demonstrar o seu amor. Claro que quando Jesus demonstra o seu amor, ele demonstra o seu poder. Mas o objetivo de Jesus era demonstrar o seu grande amor por nós, o grande amor por aquela multidão. E tudo na Bíblia fala do amor de Deus. Por isso é que a Bíblia mostra que Jesus é amor, que Deus é amor. Tudo na Bíblia é sobre o amor de Deus. Mais do que o poder de Deus. O que o move é o seu amor por nós. Desculpem, são muitos corações. A Bíblia mostra o amor de Deus. Tudo na Bíblia mostra o amor de Deus, revela o amor de Deus. Bem? Foi esse o objetivo de Jesus. É esse o objetivo para mim com este relato da segunda multiplicação dos peixes e dos peixes. E por isso Jesus não se preocupou em repetir o milagre. E repete nas nossas vidas, vez após vez. Os seus milagres repetem-se. E repetem-se, e repetem-se. Os milagres da provisão, do cuidado por nós. Ele não se inibe de repetir os milagres, porque primeiro está a demonstração do seu amor. Ok? Portanto, agora vamos trazer as nossas ofertas como uma demonstração de amor também. Então, feliz Dia da Criança! Feliz Dia da Criança para vocês, está bem? Vocês são muito especiais. Eu estou a ver aqui umas crianças, umas visitas, umas crianças novas. Quem é que nos está a visitar aqui ao domingo pela primeira vez? Tenho aqui duas meninas lindas, não é? Que eu já conheço, que é a Inês e a Catarina. Vocês são muito bem-vindos. Eu vou fazer aqui muito rapidamente, porque depois vamos ter a Andrea, que vai estar connosco a fazer uma coisa muito gira, em que nós todos vamos ser crianças. Mas eu trago aqui uma experiência. Quais de vocês é que gostam de fazer experiências? Vocês gostam de fazer experiências? Fazer experiências é fixe, não é? Normalmente os pais não gostam muito que as crianças façam experiências em casa. Esta experiência que eu vou fazer é uma experiência que vocês não podem fazer sozinhos em casa. Tem que fazer com um adulto, porque tem fogo, está bem? Então eu vou pedir aqui uma mesa, os meus adereços que eu pedi. E vamos lá. Nós podemos daqui a pouco desligar a luz, David. Sabes porquê? Porque eu vou aqui mostrar uma coisa que vai ter luz. Que vai ter luz. Tenho aqui um assistente muito especial, que é o Arthur. Pois foi, Hope. Tu queres-me ajudar agora a fazer esta experiência? Queres ajudar a Gal a fazer isto? Preciso de mais um voluntário, mas tem que ser um bocadinho maior. Hoje vou aqui... Tenho aqui a Júlia, que vai-me ajudar. Pode ser? A Júlia vai-me ajudar aqui também. E a Hope. Se calhar tu também tens que ajudar a Hope, Inês. Queres ir ajudar a Hope? Ficam as duas. Diz, Vitória. Diz. A área da ciência. A área da ciência. Muito bem. Estou a gostar da tua escola. Sabes que eu nunca fui assim muito boa em ciências. Então, acham que esta experiência vai correr bem? Vai correr bem? Então vamos lá. Tenho aqui... Agora vou aqui mostrar-vos... Tenho aqui um pirex, não é? Isto que nós chamamos um pirex. É um recipiente de vidro. Não tem nada lá dentro, não tem nenhum truque. E isto mostra a nossa vida. Portanto, nós somos um recipiente, não é? Isto demonstra a nossa vida. Nós, quando nascemos, isto já foi falado hoje,
A Bíblia diz que nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Portanto, todos nós, até os pequeninos que dizem mas eu nunca fiz nada de errado, eu nunca fiz nenhuma rasteira, eu nunca disse nenhuma mentira. A Bíblia diz que nós todos nós, pois... Tenho aqui uma criança que diz que já fez quase tudo, menos a rasteira. Portanto, estamos bem. Eu também já fiz quase tudo, David. Estamos aí no mesmo pacote. Ninguém aqui... Agora somos santos, não é? Eu já vou explicar porquê. Mas nós todos sabemos que não fomos assim muito santos. Então, depois eu tenho aqui uma coisa muito interessante. O que é que tu achas que isto é? Vou precisar da tua ajuda para tirares isto. Consegues tirar? Consegues. E depois a Inês vai-me ajudar, mas não é já. Vamos aqui. Ok. Será que é Coca-Cola? Acham que é Coca-Cola? Acham? É uma coisa que os adultos gostam muito de tomar. Vinho. Vocês, não parece uma igreja. Então, pessoal, vinho. Uma coisa que... Sangria também não é. Sangue. Café! Isto é café. Então, isto representa... O que é que vocês acham que isto representa? Isto representa os nossos pecados. As coisas erradas que nós vamos fazendo, as escolhas erradas, aquela mentirinha aqui, aquela rasteira ali, como o David estava a dizer, e eu vou pedir à Inês para me ajudar. Inês... Pois, o David está a dizer que já mentiu uma pessoa, mas depois arrependeu-se. Isso é importante. Olha, agora nós vamos então perceber esta parte. A Inês vai aqui começar a pôr o café. Isto vai representar essas mentiras, essas rasteiras, essas coisas feias que nós vamos dizendo. Ai, tanta coisa. Não faz mal. Acho que chega, acho que já chega. Podes pôr tudo, podes pôr tudo. Está tudo. Pronto. Lá se foi o café. Pronto, já foi tudo. Então, nós hoje já aprendemos uma coisa, não foi? Nós vimos aqui que o nosso pirilampo, ele encontrou uma aldeia que estava em quê? Em trevas, triste, não foi? Ele estava ali com algumas dificuldades. Mas eu estava ali a procurar na Bíblia, o pirilampo brilhava, não é? No escuro. Mas houve mais uma pessoa que brilhou no escuro, que veio até às trevas, ao nosso mundo, e ele disse uma coisa muito importante. Já vamos ver quem foi. Foi Jesus. Não, foi Jesus. Jesus disse o quê? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A Júlia vai-me ajudar aqui a segurar. Esta parte não façam sozinhos em casa, que é do fósforo. Vamos lá. Não é para cantar os parabéns. Não. Jesus veio à Terra e ele disse, eu sou a luz do mundo. E ele ficou onde? Ele ficou à parte do mundo? Não. Ele ficou mesmo no mundo. Ele veio mesmo ali para o meio do mundo. E Jesus veio com uma missão muito importante. Nós estávamos todos separados, não é? Nós não podíamos ter um relacionamento com Deus por causa do pecado. Então Jesus teve uma grande missão, que já foi falado hoje pela Sofia, que foi ir à cruz. Ele foi à cruz e decidiu... Foi obediente, ele não queria na realidade, ele até pediu a Deus, se me puderes tirar de mim este cálice, mas ele foi obediente até à cruz, até à morte. Então vamos ver aqui. Júlia, tu vais pôr este frasco em cima da vela, ok? Vais pôr aqui, isso. Ok. Uau! Vamos ver o que é que vai acontecer. Espera, Inês. Já viram Jesus naquela cruz? Ele que era a luz do mundo. Agora vou-vos pedir para vocês, só para as pessoas verem. Jesus que era a luz do mundo.
é a luz do mundo, mas pronto, ele vai até... Jesus, que é a luz do mundo, ele fez uma coisa naquela cruz. Quando ele morreu, nós vamos ver o que é que aconteceu quando ele morreu. Vamos ver? Vocês podem se baixar para as pessoas também verem? Nós vamos ver, vamos esperar. Jesus estava naquela cruz, estava a ser agonizado e ele morreu. E vamos ver o que é que aconteceu a todo o pecado. Vocês estão a ver que o pecado subiu. O pecado está a ir todo para dentro do recipiente. Eu fiz esta experiência em casa com outros frascos e o líquido subiu todo. O líquido ficou todo aqui dentro. Foi? Então pronto. Isto foi o que Jesus fez. Eu vou pedir para se sentarem, pode ser? Para as pessoas verem. Isto foi o que Jesus fez. Ele levou todo o pecado. Quando fiz a experiência em casa não ficou nada de fora. Ficou tudo lá dentro. O pecado foi todo sobre Jesus. E aquilo que nós tínhamos de pecado sobre nós ficámos livres. E o que é que aconteceu? Jesus disse uma coisa muito interessante. Nós nos tornámos luz. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Em Mateus 5, ele disse, vós sois a luz do mundo. E eu estava a pensar nisto e pensei, alguém aqui esteve no apagão? Sim? Vocês já podem se sentar. Olha, já podem... Foi, estavas aqui em Portugal no apagão. E o que é que aconteceu no apagão? Nós ficámos sem eletricidade, não foi? Mas nós ficámos às escuras, ficámos em trevas. Não, porquê? A luz voltou mais assim ao fim do dia, mas durante o dia tu estavas às escuras. Porquê? Nós tínhamos a luz do sol. O nosso planeta é iluminado pela luz do sol. E sabem uma coisa? O João, que foi um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, disse em Apocalipse que Jesus é o sol que brilha ao meio-dia. Ele é o sol. E eu estava a estudar isto do sol e pensei, o sol tem uma coisa muito interessante. Se o sol não existisse, nós todos morríamos, sabiam disso? Não havia vida na Terra. Mas... se o apagão, eu sei que a luz veio por volta da hora do jantar, eu, por exemplo, não fiquei às escuras. Mas se o apagão tivesse sido até à manhã seguinte, e se eu não tivesse lanternas, se eu não tivesse velas, será que eu ficava às escuras? Se eu fosse para a rua? O que é que existe à noite que ilumina a terra? A lua. Mas sabes o que é que eu descobri, Maria? A lua não tem luz dela própria. Ela reflete a luz do sol. E nós... Estás a aprender isso? Então queres explicar melhor? Estás a aprender isso? Ainda bem. Então, nós somos como a lua. Nós não temos uma luz própria. Mas... E morrem? Pois há estrelas que morrem, sim, as estrelas morrem. Então, quando a luz do sol, que é Jesus, reflete em nós, quando nós recebemos essa luz, quando nós abraçamos essa luz, nós próprios iluminamos os outros, não é? Nós tornamos essa lua cheia de luz que ilumina aqueles que estão à nossa volta, está bem? Eu vou chamar agora a Andrea. Sabem que Jesus disse que nós somos a luz do mundo e somos como uma cidade. Vocês sabem que à noite as cidades, quando estão com as casas todas cheias de luz, nós conseguimos logo ver, se formos num avião ou se viermos na Ponte Vasta Gama, nós vemos ali Lisboa cheia de luzes à noite e é tão bonito. E Jesus disse que nós somos como essa cidade. Então, o que é que vocês acham que é essa cidade? Eu vou aqui perguntar, eu vou passar à Andrea e ela vai continuar aqui convosco, está bem? E depois vai haver aqui um jogo para toda a gente antes de irmos para casa, está bem? Obrigada. Eu não sei se as pessoas estiveram com atenção à história e aqui as crianças também, mas falámos muito hoje aqui de luz, não é? Eu acho que os adultos não ouviram nada, eles nem me responderam. Falámos de luz? Falámos de luz. E ainda por cima cantámos uma música sobre brilhar, deixa brilhar a tua luz.
E, como eu contei, não podemos esconder a luz, não é? Nós temos de ser a luz, como um pirilampo que dá luz. E o que é isso? Ser luz na vida de alguém. Eu agora preciso da vossa ajuda. O que é nós sermos luz na vida das pessoas que estão tristes? Como na história. Ajudar e mais. Mais. O que é isso de ser luz? Ser mais próximas, ajudar e mais. Ser bondoso. Como podemos ser essa luz e tornar as pessoas felizes? Vá, agora aos adultos. Quero ideias. Vamos tornar isto para a prática, ok? Para o nosso dia a dia. Como é que nós podemos ser essa luz na vida das pessoas? Já disseram aqui, estar próximo, ajudar e mais. Dedo no ar. Falar de Jesus, muito bem. E mais? Marcar positivamente, mas eu quero coisas práticas. Fazer um desenho, não é? Mais. Brincar, mais ideias. Ouvir a pessoa, ser um ombro amigo. Dançar para tornar a pessoa feliz. Cantar, muito bem. Estão a chegar lá. E mais? Amar. Como é que é amar? É estar longe? É estar próximo. É, por exemplo, ir dar um abraço. E olhem, mais ideias. Agora esperem só um bocadinho. Mais ideias que me disseram. Carinho. Dizer palavras bonitas em vez de dizer as feias. Não é? Elogiar em vez de criticar e julgar. Estão a ver? Mais ideias. Algumas crianças já me disseram assim, nós fazíamos uma comida muito boa para tornar as pessoas felizes. São boas ideias, não são? E agora, para terminar isto, nós dissemos que um pirilampo desenhava palavras. Eram palavras feias ou bonitas? Bonitas, que deixavam as pessoas quê? Felizes. E quando nós estamos felizes, sorrimos e parece que o nosso rosto fica iluminado, não é? Então, sorrir também pode ser uma ideia. Chegar ao pé da pessoa que está triste e sorrimos para ela, não é? Muito bem. E, como eu sou uma pessoa que gosta de desafiar pessoas, vocês hoje têm um prato, não é? Mas não é para comer. Pois não. Porque este desenho, este pirilampo, ele desenhava. E todos nós, costuma-se dizer que há uma primeira vez para tudo. Então a proposta é, vou dizer os passos. Primeiro pôr o nome no prato. Primeiro e último nome tem de ter uma caneta. Peçam ao vizinho. Toda a gente participa, pais, filhos, adultos, avós, crianças. Agora é mesmo para trabalhar. Primeiro e último nome no prato. Em qualquer sítio do prato, está bem? Primeiro e último nome. Agora, eu vou pedir aqui um prato só para exemplificar. É atrás, ao lado, na frente, é onde vocês quiserem pôr o nome. Agora, eu vou ver quem é que me ajuda aqui a contar 1 minuto e meio. Podes me ajudar? Porque nós vamos fazer um desenho em cima da cabeça, ok? Mas ninguém começa a desenhar enquanto eu disser e eu vou dizer as regras, ok? Ainda temos tempo, está bem? Eu estou ainda a falar sobre as regras. E quando nós tivermos o prato em cima da cabeça, com a outra mão desenhamos. E qual vai ser o desenho? Como hoje é o dia da criança, é assim, vai ser um menino e uma menina, mas como o calor já voltou, vai estar na praia.
e tem de ter um balde para brincar na areia. Calma, ninguém desenha ainda, ok? Calma. Eu peço só para parar a música um bocadinho, só um bocadinho. Então, primeira regra. Durante 1 minuto e meio, toda a gente vai desenhar sem tirar o prato da cabeça. Ninguém pode tirar e ver, ok? Ninguém. Sempre a desenhar durante 1 minuto e meio. O que é que vão desenhar? Um menino e uma menina com um balde a brincar na areia. Eles estão na praia, ok? E este é um concurso porque vai haver prémios para os 3 melhores desenhos. Hein? Então vou ter aqui a minha amiga Érica, está bem? Podes vir aqui comigo? Todos têm uma caneta e o prato? Sim? Então agora, todos prato na cabeça. Vá lá. Todos com o prato na cabeça. Sim. Todos com o prato na cabeça, preparados. Ninguém tira, só tira no fim do minuto e meio, ok? Se acabar o desenho, espera, está bem? Preparados? Érica, 1, 2, 3, comecem! Desculpa. Um menino, uma menina, um balde está a brincar na areia da praia. Dá certo. Vai. O menino. Isso, a menina. Desenha agora a menina. Vai. Os braços, as pernas, o balde. Muito bem. Continua. Não se esqueçam do balde, da areia. E a praia tem água. E está lá um menino e uma menina. Tem pernas, não é? Tem braços, tem cabeça, tem cabelo. Se calhar tem uns calções. Mas que desenhos tão artísticos! Muito bem! Está quase? Acabou! Podem baixar! Acabou! Agora nós vamos recolher os pratos. Podem rir! Acabou o tempo, acabou. Acabou o tempo. Todos os pratos têm de ter nome, ok? Vamos recolher os pratos e ver quem vão ser os vencedores. 3 prémios. Os 3 melhores desenhos do menino, da menina na praia, porque está calor.